boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. Eu queria agradecer, em nome do presidente Josier Vilar, o convite para estar aqui moderando essa sessão, e que, na verdade, ele me convidou para organizar aqui junto com o Rogério. E, claro que, num primeiro momento, a gente pode achar estranho, né? Porque num fórum de inovação em saúde, a gente pensar em falar em alguma coisa sobre doenças do fígado, doenças hepáticas e como controlar. Eu acho que para isso a gente precisa entender um pouco do que está acontecendo. Todo mundo que trabalha na área da saúde sabe que o fígado não dói, mas eu queria contar para vocês um pouquinho de onde está a dor do fígado. E acho que a dor do fígado é caracterizada pelo que está acontecendo hoje na sociedade como um todo. Se a gente for olhar um report da British Liver Trust, publicado em 2019, que mostra o problema de saúde pública da doença hepática crônica ou da doença hepática no Reino Unido, a gente tem alguns números aqui para dividir com vocês. Um deles é que 16 pessoas por dia no Reino Unido são diagnosticadas com tumor primário do fígado, chamado carcinoma hepatocelular. Destas pessoas diagnosticadas com tumor no fígado, 16 por dia, só 13% delas chegam ao atendimento no Reino Unido com chance de sobrevivência acima de 5 anos. Se a gente for falar para as pessoas, quantas pessoas morrem em decorrência de doenças do fígado no Reino Unido por dia, são 40 pessoas que morrem por dia em decorrência de uma doença do fígado. Se a gente olhar desde 1970, a mortalidade relacionada às doenças hepáticas aumentou na Inglaterra em 400%, enquanto das outras doenças crônicas todas, ela se manteve estável ou vem caindo com os tratamentos feitos adequadamente e prevenção. Acho que uma coisa tão importante quanto essa é que em cada 10 pessoas que têm uma doença hepática, 7 vão saber que tem a doença hepática numa complicação grave, numa fase tardia, muitas vezes no atendimento de emergência, ou com uma hemorragia digestiva, ou com aparecimento de um tumor, ou com ascite, água na barriga, ou com encefalopatia causada pela doença hepática. Então, assim, a gente está lidando com uma doença extremamente grave hoje na sociedade, levando em consideração que boa parte dessa doença vem de anos de desenvolvimento naquele indivíduo. E hoje muito relacionado a fatores de risco pré-determinados que causam a famosa esteatose hepática, acúmulo de gordura no fígado. Eu não quero desanimar ninguém, mas eu não sei quantas pessoas tem hoje no Fórum de Inovação em Saúde, no FIS, mas 30% das pessoas aqui devem ter algum grau de esteatose, o que é muita gente. E se a gente levar em consideração hoje, a gente sabe que essa esteatose, ela é progressiva, é evolutiva, ela está relacionada a uma série de parâmetros, que obviamente a gente vai discutir aqui hoje, mas que caracterizam uma doença silenciosa. E mesmo a cirrose, que é a fase mais avançada da doença hepática, ela não causa sintoma. Então a gente está diante de 30% da população com algum problema no fígado, e esta é o que eu brinco numa área de inovação, que é a dor do fígado. Apesar do fígado não doer, existe uma dor clara hoje a ser encarada, que é uma doença hoje que abrange uma quantidade enorme de indivíduos da população, silenciosa, em que a grande maioria não sabe que tem, sequer conhece os riscos que podem desenvolver essa doença e não estão preocupados em procurar saber o que está acontecendo com o seu próprio fígado. Então, acho que esse debate aqui, ele tenta, entre outras coisas, conscientizar as pessoas de que existe uma chance grande da gente estar dentro deste grupo que pode ter alguma doença no fígado. 90% das doenças hepáticas são preveníveis. Quer dizer, a gente está diante de uma situação quase de negligência, quase de irresponsabilidade. Por quê?
porque a gente tem 30% da população com algum problema, a gente tem um crescimento da mortalidade relacionada a essas doenças do fígado enorme no mundo inteiro, a gente tem fatores de riscos conhecidos que nós estamos negligenciando, a gente tem uma população no Brasil que tem 1/4 dela com obesidade, mais de 50%, 60% delas com sobrepeso, fatores muito importantes e preponderantes no desenvolvimento da doença hepática, e a gente está achando que está tudo bem com o nosso fígado. Então, eu vou debater aqui com o Rogério está aqui, ele já foi apresentado, mas o Rogério, assim, além de ser um grande colega de trabalho do dia a dia, é presidente da Associação Paulista para Estudos do Fígado, um estudioso das doenças hepáticas. Eu queria passar para você, Rogério, para você falar um pouquinho sobre qual é o dia a dia hoje do hepatologista, o que o hepatologista consegue realmente fazer de bem para as pessoas e esclarecer. O hepatologista tem sido referenciado por outros médicos, por os outros especialistas, ele tem sido procurado. E qual o papel do hepatologista em ensinar o clínico, né? O médico da família, a atenção primária, para ver quais são aqueles indivíduos que precisam de algum tipo de atenção especial. Então, gostaria que você começasse por aí, até porque no decorrer desse bate-papo, eu acho que é importante a gente imaginar, com toda essa inovação que existe, a gente vem ouvindo inteligência artificial no dia a dia, a gente vem ouvindo a possibilidade de algoritmos que possam predizer uma série de circunstâncias, né? Pô, por que eu não consigo, através dos meus exames do dia a dia, receber do meu médico, do meu laboratório, uma mensagem dizendo, olha, mediante alguns algoritmos existentes ou scores existentes, você tem risco de estar diante de uma doença hepática e que você deve procurar saber como está seu fígado antes de que daqui 20 ou 30 anos a coisa aconteça de forma como tem acontecido. Eu tenho que aparecer no pronto-socorro com uma complicação grave de uma doença hepática ou ser diagnosticado com tumor primário do fígado que não tenha mais cura. Ou até com um tumor primário do fígado que precise de transplante de fígado. Eu faço transplante de fígado, mas eu não quero fazer transplante de fígado em ninguém. Eu gostaria que ninguém precisasse de transplante. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que abordar é como a gente evita que essas pessoas possam chegar lá. Então, Rogério, comenta um pouquinho do dia a dia do hepatologista e do que você acha que está faltando realmente para as pessoas entenderem a gravidade das doenças hepáticas e o que está acontecendo. Porque eu acho que aí é que a gente consegue ir para a segunda parte do título dessa apresentação, que é doenças hepáticas, como controlar. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da FIS e seu Benhu de estar aqui, representando a Sociedade Paulista de Hepatologia, ao qual eu sou o presidente atualmente. Bom, eu acho que a maior dor que a gente tem em relação às doenças hepáticas é que o fígado é um órgão invisível. Ele não tem aquele apelo, por mais que nós, como cuidadores e tratadores das doenças hepáticas, eu dedico aí quase 100% do meu tempo a essas doenças, mas para os outros colegas especialistas, ele acaba sendo negligenciado. É muito comum o cardiologista, o endocrinologista estar mais na mente da população do que o hepatologista. Como bem você disse, muito bem, é que o fígado não dá sintoma, né? Eu costumo brincar com as pessoas que quando a doença hepática dá sintoma, já era. Já está numa fase mais avançada. Eu acho que o fundamental para as doenças do fígado é esse chamado para as outras especialidades e para a sociedade civil. Saber que o fígado traz problemas sem necessariamente dar algum sintoma. Então, quem estiver nos vendo, seja presencialmente aqui ou seja depois, online, ele vai entender que, como você comentou, que na casa deles tem 4 pessoas, fundamentalmente talvez uma tenha gordura no fígado. E dessa pessoa que tem a gordura no fígado, ela tem uma chance de evoluir para a cirrose. E a gente consegue predizer quem é um indivíduo que tem mais chance e quem tem um indivíduo que tem menos chance. No meu dia a dia, como médico hepatologista clínico, no consultório, quando estou tratando doentes no consultório, o grosso, a grande maioria das pessoas que me procuram
são pessoas que ou fazem uma ultrassonografia e tem gordura no fígado, ou foi fazer um check-up por algum motivo e viu que as enzimas hepáticas, o TGO e o TGP, estavam um pouco alteradas. São essas as pessoas que me procuram. E eu, quando estou dentro do hospital, me chamam muitas vezes para tratar um indivíduo que estava levando a vida normal e, de repente, do dia para a noite, vomitou sangue, né? Já tinha uma doença instalada ali, que ele não sabia, que ele não percebeu, que não impactava na vida dele, né? Então, essas são as minhas duas realidades. Ou o paciente que me procura porque achou alguma coisa nos testes sanguíneos, onde eu consigo fazer um diagnóstico mais precoce, ou, infelizmente, quando eu estou dentro do hospital, esse paciente já me procura com uma complicação, seja vomitando sangue, que já tem cirrose com hemorragia digestiva, seja por água na barriga, a barriga inchou, né? A gente viveu a pandemia, infelizmente, que as pessoas ficaram em casa, além de não procurar o médico, né? Comeram mais do que deviam, beberam mais do que deviam, né? Então, isso impactou os hábitos de vida, eles impactam aí na saúde do nosso fígado. Eu acho que tem uma coisa importante que você mencionou, é que o fígado é esquecido até pela maioria dos médicos. Eu costumo brincar que eu falo até em casa, falo para minha esposa, olha, eu vou reconhecer demais o seu amor por mim a hora que você falar para mim que eu moro no seu fígado, não no seu coração, porque o coração tem um glamour, né? O coração é onde está a emoção, o coração bate, o coração faz barulho, o coração você pulsa, sente o pulso, o coração bombeia o sangue, o coração tem um glamour enorme, né? Então você faz coraçãozinho hoje para todo mundo, não dá nem para fazer fígado na mão, você faz coraçãozinho. E todo esse glamour do coração deixa o fígado, que é feio. O fígado é feio, né? Especialmente, não é feio, não. Não, quando ele tem esteatose, então ele é horroroso, né? Ele é um amarelinho, fica escondido embaixo da costela, você não sente ele bater, não sente nada, mas o fígado, na verdade, é o que eu chamo de usina do corpo humano. Então, quem mais metaboliza todas as coisas no organismo é o fígado. Quem mais tira substâncias ruins que são absorvidas pelo intestino, pelo estômago, é o fígado. Quem mais filtra o que a gente não deveria estar fazendo é o fígado. Quem mais guarda energia para a gente na hora que precisa é o fígado. Sem nenhum desprezo ao rim, né? E além do rim, a gente tem dois. Então, o que acontece é o seguinte, o fígado, ele é realmente negligenciado. E ele está vivendo uma situação muito difícil nisso. Você comentou que o dia a dia do hepatologista é receber ou alguém que fez um check-up. A gente vai para o check-up, né? Eu lembro da época que o check-up começou no Brasil, década de 70, e eu tinha um tio médico, e ele falava o seguinte, saiu agora um negócio chamado check-up. E o check-up vai te dar um certificado onde você vai morrer dizendo que gozava de plena saúde. Então, na verdade, o check-up ele tem que ter uma informação que seja considerada importante. E os pacientes que fazem um check-up hoje diagnosticam, essa é uma pergunta que eu vou fazer para você, os pacientes que fazem check-up hoje diagnosticam algum tipo de gordura no fígado, 30% deles, são encaminhados para alguém olhar? Primeiro. Segundo ponto, existem algumas alterações importantes em que os próprios médicos acabam negligenciando o que pode ser do fígado. Então, é comum a gente encontrar pacientes no consultório que chegam com plaqueta baixa, plaquetopenia. E eles falam, olha, doutor Benhur, eu tive no consultório de um meu clínico, ele falou, você está com a plaqueta baixa. Me indicou para um hematologista. O hematologista funcionou minha medula. Estava tudo funcionando direitinho, nós ficamos sem saber o que era. 3, 4 anos depois eu descobri que eu tenho cirrose. Na verdade, a plaquetopenia já era pela cirrose. Assim, eu sei que você, junto à Sociedade Paulista de Hepatologia, junto à entidade, vocês têm feito inúmeras campanhas. Mas como que a gente atinge, né? Como a gente atinge quem tem o problema? Então, os check-ups, volto lá, os check-ups são orientados nesse sentido. Quem tem um
AST, ALT, o famoso TJ-TGP alterado, é sugerido para ele algum tipo de indicação para ver isso? Num check-up onde o cara preenche qual é o hábito de consumo de bebida alcoólica, acho que é uma outra característica, porque todo mundo acha que o fígado só sofre pelo álcool, e não é verdade, né? Existem dezenas de tipos de cirrose que não são alcoólicas. Como é que a gente faz com que isso chegue pelo menos na classe médica, pelo menos nos check-ups, pelo menos em quem pode orientar aquele indivíduo que procurou algum tipo de tratamento antes de tentar fazer isso para a população como um todo? Eu acho que aqui a gente tem uma visibilidade privilegiada, né? E pode chegar a um ponto de conseguir divulgar todas essas informações de forma mais adequada. Mas me ajuda, os check-ups estão ajudando as questões do fígado? Eu diria que sim e não. Porque hoje, o que a gente tem é o ideal, se a gente fosse tocar o dedo na ferida, o ideal é que a gente tivesse boas formações dos nossos colegas médicos. Todo colega médico não precisa ser um hepatologista, mas precisa ter um conhecimento mínimo para identificar que aquilo pode ser algum problema. Se a pessoa que tem esteatose, a grande maioria dessas pessoas tem sobrepeso. Então a gente não está falando de esteatose, nós estamos falando em obesidade, que é uma epidemia, que aumenta a chance de câncer, aumenta a chance de infarto, aumenta a chance de AVC. Então é um gatilho para diversos problemas. A gente deveria fazer conscientização em obesidade. Quando você identifica alguma alteração, se você tiver algum discernimento, você já consegue orientar essa pessoa, né? Então, se a gente está falando que a esteatose está presente em 25% da população mundial, não sei vamos falar no Brasil, eu não sei quantas pessoas tem no mundo hoje, quantos milhões. Mas se a gente tiver em 200 milhões de pessoas no Brasil, 50 milhões de pessoas vão ter esteatose. A Sociedade Brasileira de Hepatologia tem 1.400 sócios. Vamos dizer que a gente tenha 2.000 hepatologistas. Querer que todo paciente com esteatose vá para o hepatologista é impossível e impensável, né? Então, o que seria o ideal? Que a gente conseguisse educar as pessoas que atendem na saúde pública, por exemplo, na atenção básica, nos programas de medicina da família, que conseguissem triar quem são pessoas que vão ter só esteatose e as pessoas que precisam andar no sistema, que desenvolvem esteatohepatite e vão ter cirrose. E o mesmo na saúde suplementar, que os clínicos conseguissem identificar, os clínicos, os cardiologistas, os endócrinos, os nutrólogos, porque hoje muitas pessoas que são saudáveis procuram os nutrólogos para melhorar a performance e muitas vezes esses nutrólogos pedem 500 exames. Essas pessoas não precisam de 500 exames. Se alguém que está nos assistindo for num médico e ele precisar de 60 exames para fazer um diagnóstico, eu sugiro fortemente que procure outro médico, né? Porque isso é um grande problema que a gente vive hoje, pessoas que fazem muitos exames sem necessidade. Mas, então você está me falando para não fazer check-up? Não, eu estou falando que a gente pode fazer de acordo com uma população, a gente investigar. Se a pessoa se ela é obesa, a obesidade hoje tem um CID para ela. A pessoa que tem uma obesidade, ela tem uma doença crônica. Então eu vou cuidar. Mas e se minha esteatose for causada pelo álcool? Se a pessoa está ingerindo muito álcool, isso é um problema. Ela pode ser uma pessoa funcional, mas esse álcool tem um grande risco de trazer problemas para ela. Então, o fundamental, acho que como sociedade médica, a gente tenta educar. A gente está desenvolvendo junto à prefeitura de uma cidade pequena chamada São Paulo, né? Um programa para atenção básica, onde a prefeitura vai fazer scores, que eu acho que você vai me perguntar ou a gente vai comentar, onde eu consigo, com um modelo matemático simples, com enzimas hepáticas, TGO e TGP, eu consigo predizer se eu tenho mais ou menos risco de andar para frente. Rogério, então eu vou conseguir resolver todos os meus problemas? Claro que não, mas eu vou conseguir já deixar 70% das pessoas que elas vão ter recomendações da vida saudável. Fazer atividade física, perder peso, ter uma dieta mais saudável. E 30% eu vou ter um atendimento mais especializado. Então isso é muito simples. E do outro lado, a gente vai conseguir, junto à prefeitura, treinar pessoas para conseguir cuidar melhor de uma cirrose hepática.
Então eu vou direcionar melhor como eu vou ter esse tipo de direcionamento dentro da rede pública, na cidade de São Paulo. Se eu conseguir fazer isso, eu posso acabar a minha gestão dizendo que eu consegui alguma coisa, que, pô, é uma cidade pequena, São Paulo, são só 10 milhões de pessoas, né? Então, acho que é muito simples, mas, assim, educação é fundamental. É reconhecer que o fígado pode causar problemas e, no segundo momento, eu conseguir educar essas pessoas para poder fazer com que elas andem dentro do sistema. Porque eu atendo muitas pessoas que me procuram, que talvez não precisassem, e, por outro lado, tem muita gente que devia vir me ver e acaba não vindo. Não, eu acho que você tocou num ponto que é importante, que eu acho que especialmente num fórum como esse, existem scores que conseguem determinar o risco, né? Seu risco de doença hepática, seu risco de fibrose, seu risco de cirrose, seu risco de hepatocarcinoma e assim por diante. Como que a gente consegue fazer com que isso realmente seja incluído numa forma de ajudar as pessoas? Eu te digo isso pelo seguinte: há uns anos atrás eu tive a oportunidade de fazer uma iniciativa junto com Pedro Bueno, Romeu Domingues, na DAS, avaliando uma série enorme de exames. Eram mais de 3 milhões de indivíduos que tinham feito exames de forma anônima, mas que a gente tentava mostrar o risco de desenvolver doença hepática crônica naqueles doentes. Existia um potencial enorme daquilo andar, daquilo dar certo. Inclusive usando, dentro dos ultrassons, tá certo? Uma ferramenta de linguagem para poder identificar onde tinha escrito hepatopatia crônica e tentar linkar isso aos exames. Eu pergunto para você, hoje, os ultrassons, os métodos de diagnóstico de doença hepática, de imagem, têm crescido brutalmente em termos tecnológicos. Se a gente conseguir associar os fatores de risco a determinados scores já existentes e já publicados na literatura e validados, a determinados aparelhos que possam auxiliar nesse sentido, muito provavelmente a gente consegue identificar a partir deste grupo enorme de pessoas, de forma simples e por escalas, né? Quem tem risco nível 1, quem tem risco nível 2 precisa de um exame de imagem, quem tem risco nível 3 que precisa de um hepatologista e assim por diante. Então, gostaria que você explicasse um pouco mais desse programa que vocês estão fazendo com a Prefeitura de São Paulo, porque eu acho que é assim, e cabe hoje na inovação, até eu fiz essa brincadeira inicialmente da dor do fígado, que é um órgão que não dói, mas que existe uma dor clara, de alguém poder partir para uma iniciativa mais digital, mais tecnológica, que possa buscar informações desse tipo, juntar com outras e oferecer para as pessoas, sejam elas os seus próprios seguros de saúde, na saúde suplementar, na saúde pública, informações mais detalhadas no próprio celular. Então, conta um pouquinho mais para a gente do que é isso, a gente está aí nos 10 minutos finais, mas conta um pouco mais para a gente do que é isso, até para a gente estimular as pessoas aqui a pensarem em soluções que possam contribuir na prevenção do que vai ser daqui a 10, 20 anos uma catástrofe se a gente continuar assim. Olha, até me ocorreu uma ideia aqui que eu não tinha. Eu confesso que eu sou um iniciante nas iniciativas, estou fazendo, como a gente comentou, inteligência artificial é uma coisa que acendeu uma luz, é uma coisa que eu já estou começando a estudar e pretendo andar para frente, mas aqui o que a gente vai fazer em São Paulo é com pessoas não médicas que vão olhar pessoas que têm um ultrassom, fizeram um exame de imagem, que veio com gordura no fígado, ou colheram uns exames de sangue, hemograma, TGO e TGP, que custa muito barato, e vão estratificar essas pessoas. Se a pessoa tiver algum sinal de risco, ela vai andar para frente no sistema. Na teoria, isso é muito bonito, precisamos ver se vai dar certo na prática. Me ocorreu agora que se, por exemplo, o sistema, qualquer sistema, onde ele consiga a IA, que eu ensine uma inteligência artificial, talvez, se o termo estiver errado, pelo amor de Deus, não me levem a mal,
como, por exemplo, o machine learning, onde ele vai puxar todos os ultrassons com gordura no fígado e vai linkar com todos os exames de laboratório e ele vai dar um score onde ele vai sinalizar ou para o paciente ou para o sistema de saúde que esse paciente deve sofrer um recall. Seria muito interessante, né? Se o meu score é alto, eu vou precisar fazer um recall, ou com o médico, ou com a enfermeira, ou eu vou mandar para o paciente. Isso é uma coisa que me surgiu agora, que é onde eu vou ter, o sistema vai fazer tudo isso para mim. Eu não vou precisar de muitos médicos, muitos hepatologistas. Então, acho que esta é uma coisa importante, é uma ideia boa. A gente pode conversar um pouco depois sobre isso, porque existe essa iniciativa sendo feita nesse sentido já, e acho que a união de forças, talvez, sem dúvida nenhuma, o mais importante de uma reunião como essa, é a gente conseguir juntar pessoas com um objetivo comum que possam contribuir de forma totalmente diferente a juntar uma solução que possa trazer benefício. Eu acho que esse é o maior, talvez essa seja o maior objetivo de um encontro como esse, de discutir este assunto aqui, né? Porque a gente vai falando disso no final dessas reunião, no final de outras pessoas que podem olhar isso no YouTube amanhã, na semana que vem, podem entrar em contato e falar, olha, eu tenho uma ideia assim, eu tenho uma condição assim, eu estou tentando fazer uma iniciativa assado, e essas forças é que precisam se unir, se juntar nesse sentido, até porque a gente tem um problema enorme de educação no Brasil, seja ela no nível que for. Então, se a gente for esperar conseguir educar a população para saber se tem um problema no fígado, que vai acontecer daqui 10, daqui 20 ou daqui 30 anos, outros problemas tão mais iminentes, tão mais urgentes que aquelas pessoas vivem, que ela vai negligenciar mesmo aquilo. Até porque ela vai parar no primeira esquina que tiver um barzinho legal aqui no Rio de Janeiro e começar a beber para esquecer que daqui a 10 anos, 20 anos, ela vai ter um problema no fígado. Porque os outros problemas são tão maiores para enfrentar o de amanhã, né? Então, acho que a gente tem que criar mecanismos que possam nos auxiliar nesse sentido. Eu acho que esta é uma das coisas que a iniciativa FIS pode realmente dar um pontapé inicial diferente, até porque a forma do médico, na grande maioria das vezes, raciocinar, ela não é inovadora, né? A gente precisa estar envolvido no ambiente de inovação para ir despertando determinados interesses e insights. Então, quando a gente conversa e passa pelas startups e vê o que eles estão fazendo, né? Ontem eu tive a oportunidade de participar de uma reunião que via uma startup que está trabalhando só com inteligência artificial para atenção primária. Então, essas coisas vão criando na cabeça da gente que atende paciente outras oportunidades de tratamento e não ficar esperando que aquele doente venha até a gente com o problema para resolver. A gente tem que agir de uma forma mais inteligente e de uma forma mais escalável, né? Não adianta, obviamente, que faz parte do teu dia a dia, do meu ou de qualquer outro médico, ficar sentado no ambulatório ou no consultório esperando os doentes chegarem. Mas a gente tem que escalar essa informação de alguma forma realmente factível, né? A gente tem score, a gente tem exame, a gente tem possibilidade de, com exame simples, diagnosticar ou pelo menos criar scores de risco, né? Acho que está na hora da gente pensar numa alternativa, levando em consideração que essa é uma doença que hoje é uma situação de saúde pública. A gente não está falando aqui, a gente teve um painel aqui antes desse, que falava sobre judicialização, que é outro problema na saúde brasileira, mas em que uma doença que atinge 100 crianças por ano, e que cada medicação custa 7, ou 8, ou 10, ou 20 milhões o tratamento, está em foco, né? Está em foco. Por quê? Porque tem pessoas que se juntam naquele sentido para discutir aquele determinado assunto que, obviamente, mexe com todos nós, né? E a hora em que a gente fala de judicialização sem pensar em uma doença que está atingindo 30% da população, nós estamos certamente tirando recurso para tratar mais gente. Então, acho que a gente tem que pensar nisso de uma forma bastante inteligente e usar tecnologia e usar inovação para poder fazer isso, né? Então, eu queria te perguntar, para terminar,
O que você pensa, Rogério, que é possível junto, obviamente, a Sociedade Paulista de Hepatologia, a Sociedade Brasileira de Hepatologia, da qual você faz parte, são players importantes nesse negócio, né? Não adianta ter uma ideia do Rogério, uma ideia do Benhur, uma ideia do João, uma ideia da Maria. Se a gente tem uma ideia de pessoas que vivem essa situação e que conseguem promover encontros voltados para desenvolver uma plataforma nesse sentido, eu acho que isso pode ser mais efetivo. O que você acha? Cabe isso dentro da sociedade? Eu acho que sim. A gente faz encontros entre nós médicos que a gente prega para convertido, né? Aí eu vou falar de esteatose, de cirrose, de câncer de fígado para 50, 100 hepatologistas, que é a prática diária. O ideal seria, não sei se a inovação consegue fazer isso, ou talvez num esquema tipo metaverso, que a gente conseguisse atingir outros players, a gente conseguisse sair do que a gente está lidando aqui e conseguisse levar a mensagem adiante para outros players, né? E para a sociedade comum. Como que a gente vai fazer isso? Esse é um desafio. Quem nos estiver vendo, se tiver alguma ideia, eu sou super aberto a tentar entender, porque quando a gente conversa com pessoas fora do nosso ciclo comum, quando eu converso, por exemplo, com um programador, ou com o pessoal de TI, ou o pessoal empreendedor que tem ideia, a gente consegue sair um pouco da casinha. Porque o que eu faço hoje, como o professor falou no começo, talvez já seja atrasado, mas é o meu dia a dia, né? Então eu preciso entender as minhas dores para frente, como é que eu vou conseguir as soluções que me ajudem no dia a dia. Nesse projeto que eu trabalhei há uns anos atrás, falei para você que eu chamei de Hospital Digital do Fígado, porque é uma coisa sem parede, sem leito, sem nada, mas que pudesse reunir aquelas informações que sugerem determinados riscos e avisar aquele indivíduo que ele está sob determinado risco. Um risco potencial de desenvolver em 10 anos uma doença grave que pode ser prevenida. Então, acho que a gente está num caminho bom. Acho que a iniciativa a FIS é um player fantástico para isso, que a gente tem que usar e que a gente tem que juntar ideias, juntar essas dores e tentar criar formas de atender a população de forma mais adequada, com mais acesso, de uma forma escalável, para poder realmente evitar com que a gente tenha gastos exorbitantes futuros que vão acontecer, que já acontecem hoje, né? Todo mundo que chega aí com tumor avançado, ou que chega para um transplante, ou que chega com uma doença hepática crônica avançada, era prevenível 20 anos atrás. Então, acho que a gente cumpre aqui, Rogério, o nosso papel de esclarecer esse problema, de jogar a semente junto aos inovadores que vão assistir, que estão participando aqui, e nos colocar absolutamente à disposição para integrar este grupo de pessoas que pode lutar para prevenir a escala da doença hepática no Brasil e, por que não, no mundo, né? Queria agradecer você, se você quiser terminar com alguma consideração. Não, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, espero estar no próximo ano novamente. Bom, super obrigado. Eu queria mais uma vez agradecer aos organizadores da FIS Week, em especial em nome do Josier e do Rodrigo Vilar, pelo convite, pela oportunidade e estar à disposição aqui. Convidar vocês para um que vai ter online amanhã, que é sobre inovações que podem melhorar o transplante de órgãos no Brasil. Então, mais uma vez, pensando em alternativas de tecnologia que podem escolher, por exemplo, o melhor doador para o melhor receptor, ao invés da minha decisão pessoal por uma experiência única. Então, convidar vocês, isso vai ser amanhã, só procurar aí no programa. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na hora do almoço e nós estamos à disposição para ajudar.